O que eu vejo nesta geração é que é muito imediatista, na minha opinião, e acho que quer resultados muito rápidos e, com isso, tem dificuldade de ter uma resiliência, de aprender, porque se aquele caminho não deu certo, já entra para uma outra narrativa. E me preocupa muito essa questão do home office, porque eu acho que aquele que já fez o seu grupo de amigos na faculdade, então ele já tem um grupo de amigos. Mas como você faz uma relação mais intensa se você fica dentro de casa, dentro de um quarto, por exemplo? Acaba sendo um momento, uma história de narrativas, que nem sempre são verdadeiras. Não existe empoderamento quando ele não é reconhecido pelo seu par. Só as mulheres trabalharem pelo poder delas, ele não tem o valor se o outro lado não está. E não adianta só falar, você tem que chegar no outro. Então eu acho que quando a gente fala de gênero, tem que ser uma luta conjunta, não pode ser só de um lado. Olá, eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a primeira mulher a assumir a diretoria da Faculdade de Medicina da USP, Heloísa Bonfá. Doutora Heloísa, obrigada por estar aqui, uma noite que a gente está gravando esse Esfera Cast super especial sobre mulheres inspiradoras. Ter uma mulher ocupando este posto na universidade mais importante do país, com certeza é muito inspirador para a gente. A gente queria uma definição da senhora sobre o que é ser uma mulher exponencial. Eu acho que é aquela que inspira, na minha cabeça, assim, porque o que é o exponencial? É você fazer crescer. É quase um sinônimo para mim que uma mulher exponencial é aquela que vai inspirar outras pessoas a terem um propósito, um bom propósito e fazerem a diferença. Como foi a construção da sua carreira e quais foram os desafios que você teve que lidar por ser mulher? Bom, da minha carreira, eu acho que na verdade, eu venho de uma família de médicos. Meu avô foi médico, meu pai era médico e eu decidi ser médica, mas eles eram mais pesquisadores e eu gostava muito de clínica. Então, eu estava seguindo um caminho diferente, mas eu me casei, meu marido foi chefiar um escritório em Nova York e eu acabei tendo oportunidade lá de pesquisa. E acabei me apaixonando pela pesquisa, não larguei a clínica, mas acabei fazendo as duas coisas. E aí eu comecei na carreira universitária, acabei optando por seguir a carreira, até porque eu tive filhos e eu queria cuidar das duas coisas que eu achava difícil se eu tivesse consultório. E acho que os grandes desafios foram desafios de gestão que eu tive. Eu fui aos poucos aprendendo muito a gestão, acabei me tornando, fiquei 11 anos na diretoria clínica do Complexo HC, e acho que a questão de ser mulher, ela para mim eu sentia muito na faculdade que a gente não tinha tanto, porque a gente valoriza muito o mérito. Mas, enquanto diretora da faculdade, eu acho que as coisas mudaram um pouco. Você ocupa um posto muito mais visível e eu tive vários momentos onde eu fui desafiada com misoginia, com outras coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida. Então, foi um crescimento que eu acho que nos torna mais forte, mas foi um momento difícil. A senhora falando isso me vem muito aqueles casos de... Todas nós acho que passamos de termos a nossa autoridade contestada pelos homens, como se eles não aceitassem ter uma mulher como superior. Chegou a acontecer coisas assim? Eu acho que, na verdade, ela aconteceu, não é necessariamente por homens. Eu acho que homens, mulheres, alunos e coisas, eu tive esse desafio, mas hoje eu vejo que esse desafio me tornou muito mais forte, me fez aprender a lidar, ter uma resiliência, mas é que você não espera que, por ser mulher, esse comportamento venha contra você, né? Então, eu acho que nós temos que estar sempre nos provando que é diferente, e os questionamentos raramente são abertos, eles são feitos de uma forma muito assim, nublada, onde parece que não é, mas é, e você mesmo fica em dúvida se existe. Mas eu acho que aquelas que chegam neste momento
você ganha uma força e eu espero que isso seja uma inspiração para outras mulheres que você pode chegar em qualquer lugar, você não tem que ter medo. Eu acho que isso é muito importante para cada uma de nós. Como a senhora vê isso através das gerações? Na sua geração era mais difícil, era mais fácil? Como a geração atual tem lidado com isso, sob a sua ótica? Bom, eu diria que, assim, primeiro, eu sou de uma família onde nós somos 5 mulheres e um homem. E minha mãe era altamente empoderada, uma mulher que se posicionava, que tinha Então, isso nos fez mulheres muito bem posicionadas. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. O que eu vejo nesta geração é que é muito imediatista, na minha opinião, e acho que quer resultados muito rápidos e, com isso, tem dificuldade de ter uma resiliência, de aprender, porque se aquele caminho não deu certo, já entra para uma outra narrativa. Muitas vezes trabalham com narrativas que não correspondem à realidade. Então, eu acho que a gente precisa buscar essa nova geração de uma forma, eles falam de uma forma muito mais rápida. A gente tem que aprender a comunicar. Então, não é só erro deles, é um erro que a cada geração tem o seu perfil, e essa geração ela fala muito rápido, ela inclusive põe a velocidade mais rápida para não perder tempo nisso, e quando você faz isso, você perde muita da reflexão, que a reflexão faz parte do processo de você crescer. Então, acho que isso dificulta essa geração a crescer. A gente tem a questão da saúde mental também muito forte, né? A gente vê gente muito jovem já diagnosticada com ansiedade, e isso está ali em todos os momentos do dia. E se você não tem um cuidado, um olhar mais apurado, é algo que vai se tornando muito complexo também, né, doutora? Eu acho que faz, e me preocupa muito essa questão do home office. Porque eu acho que aquele que já fez o seu grupo de amigos na faculdade, então ele já tem um grupo de amigos. Mas como você faz uma relação mais intensa se você fica dentro de casa, dentro de um quarto, por exemplo? Então, acaba sendo um momento, uma história de narrativas. E que nem sempre são verdadeiras. Você vai no Instagram, tudo parece tão lindo, e não é verdade. Então, nós temos que aprender a trabalhar com isso também, né? Como lidar, como tirar da toca, né? Assim, as pessoas ficarem lá dentro e reverberando as suas próprias verdades. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma fragilidade emocional, porque elas não têm o apoio que outras pessoas teriam quando se interagiam mais. Há um diagnóstico se as mulheres ou os homens estão mais suscetíveis a isso hoje? Eu acho que ambos estão muito suscetíveis a isso. Não acho que existe uma coisa bem definida, e acho que depende muito também da idade. A adolescência é uma idade onde existe uma suscetibilidade muito grande, né? Foi até falado aí do filme Adolescência, né? Que é um extremo que foi visto, mas aquilo que mostrou lá é uma emoção que o adolescente vive hoje, de narrativas, e que realmente é muito impactante numa fase onde você precisa de apoio. E muitas vezes a gente não consegue saber o que está acontecendo na vida do adolescente para poder ajudá-lo. Ali é um pedido de socorro que você via das várias crianças que estavam ali, que não conseguiam chegar onde precisava chegar, né? E uma reflexão muito forte da série é a gente pensar também na educação do homem, não só da mulher, para ela ser feminista, forte, empoderada. Muitas vezes a gente esqueceu de envolver os homens no debate. A série traz muito essa reflexão também. Com certeza. Eu acho que, assim, não existe empoderamento quando ele não é reconhecido pelo seu par. Então, assim, só as mulheres trabalharem pelo poder delas, ele não tem o valor se o outro lado não está. Então, a gente fala assim, você tem que ser ouvido, você tem que ser entendido, e não adianta só falar. Você tem que chegar no outro. Então, eu acho que quando a gente fala de gênero, tem que ser uma luta conjunta, não pode ser só de um lado. Do ponto de vista da sua carreira, qual seria o ponto mais desafiador justamente com esse olhar da luta de gênero? O que foi mais difícil? Eu acho que
assim, se eu pudesse falar um dos momentos mais difíceis que eu vivi, foi a greve dos alunos, onde foi criada uma narrativa e a agressividade, a misoginia que foi criada foi muito difícil de enfrentar, porque você não acredita que é isso que está acontecendo e depois se reflete isso e é um choque, né? Mas eu acho que o importante foi dar a volta por cima e entender que o propósito é muito maior, que não pode ser uma agressividade tornar isso a pauta da sua vida e deixar isso entrar a ponto de você não conseguir lidar com o seu propósito, o seu bom propósito, né? Então eu sinto que no fim foi uma coisa que me tornou muito maior e mais forte e foi muito importante. Eu não poderia também deixar de perguntar sobre o período da pandemia. A senhora teve uma atuação bastante importante em relação a isso, né? O que compartilharia com a gente de experiências desse período em que as mulheres cientistas foram muito celebradas? Com certeza. E nós tivemos lá na nossa instituição mulheres que foram, a Esther Sabino, várias que foram muito importantes, e eu diria assim que o nosso comitê de crise ele era predominantemente feminino, né? Assim, as especialistas médicas que ficaram conosco, nós tivemos 3 professores especialistas, elas eram mulheres. E então eu acho assim, nós tivemos uma liderança feminina no maior hospital que realmente foi muito importante durante a pandemia para que a gente pudesse ter um tempo para organizar o sistema de saúde de São Paulo público, e o HC tinha começado muito antes, ele estava muito mais preparado, então ele foi um pilar nesse primeiro momento, sim. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso podcast, 1 minutinho para 5 perguntas. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu sou persistente. Uma coisa que você faria diferente na sua carreira? Eu comunicaria melhor. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Eu vou falar uma lei que eu estou pensando agora, que é uma lei que eu tenho lutado muito para que ela exista, que é fazer a carreira de médico uma carreira de Estado. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Como eu trabalho na área de saúde, eu diria que é saúde. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Foi a minha mãe. Muito bom. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.